Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo eu vou explicar para você como que você faz para proteger o seu dinheiro. Como que você faz para proteger o seu patrimônio. Porque, aliás, nós queremos saber investir, nós queremos chegar na liberdade financeira, isto é, ter um contingente, ter investimentos que pagam as nossas contas, mas esse dinheiro que nós queremos investir, o nosso patrimônio, tudo que nós queremos adquirir, nosso carro, nossa casa, nosso dinheiro na conta, nós queremos sim que esse dinheiro esteja protegido. Então, o tema do nosso encontro de hoje é a proteção do patrimônio, Vou explicar para você, eu vou ensinar para você como que você faz para proteger o seu dinheiro, como que você faz para proteger o seu patrimônio. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Maicon Lima, eu sou educador financeiro, especialista em investimentos. E a partir de agora eu quero que você faça o seguinte, que você pegue papel e caneta, esse daqui é o martelinho da live, É o martelinho da renda fixa, mas eu quero que você pegue caneta e papel e começa a anotar, porque esse vídeo ele faz parte de uma série que é a base para você aprender a investir. Esse vídeo ele é o 5º vídeo de um mini curso gratuito que eu criei para vocês, tá? Esse mini curso gratuito ele vai ficar disponível na playlist. Comece por aqui no YouTube, conforme está aparecendo aí para você. E como é uma série, como foram 5 encontros, esse é o nosso 5º encontro. Deixa eu apresentar rapidamente o que eu falei nos outros encontros para você saber o que você vai encontrar dentro dessa playlist. Então, na primeira aula, eu expliquei para você por que você sempre gasta mais do que você ganha. Isso acontece com você? Ah, Maicon, acontece comigo. Então eu falei para você, eu ensinei para vocês que existem padrões que diferenciam o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Na segunda aula, do total de 5 aulas, no nosso segundo encontro, eu falei para você um método para você investir e comprar tudo o que você deseja. Cara, quem que não quer investir e comprar tudo o que você deseja? Tenho certeza que esse vai ser um dos vídeos mais visualizados. E nesse nosso segundo encontro, eu ensinei a técnica do potinho. Vocês fizeram parte, porque vocês que escolheram esse nome, vocês que ajudaram a escolher uma técnica com um nome muito simples, que é a técnica do potinho. Não basta você apenas separar o dinheiro para você investir, se você não aprende a criar os seus objetivos e separar os seus objetivos. Então essa foi o nosso segundo encontro, beleza? E aí o terceiro encontro, eu falei para você sobre planejamento de curto, médio e de longo prazo. Olha só que interessante. Nesse encontro eu expliquei para vocês o que é essa história de curto, médio e longo prazo, Então, Maicon Lima, o que é o investimento de curto prazo? O que é o investimento de médio prazo? O que é o investimento de longo prazo? Nessa aula eu expliquei tudo sobre isso para você, tá? Mas o que é curto, médio e longo prazo? Vai lá nessa aula, tá prontinho ali na playlist. No quarto encontro eu falei para você como que você faz para ganhar dinheiro sem trabalhar. Então como que eu faço para ganhar dinheiro sem trabalhar? Eu expliquei para você que existem vários tipos de renda. Não existe só aquela renda principal, que é aquela renda que você trabalha, que você ganha dinheiro e que você paga suas contas. Existem outros tipos de renda. Eu expliquei para você o que é renda ativa, o que é renda passiva, o que é renda extra e outros tipos de renda também. Então eu sugiro que vocês volta aqui para mim, por favor. Show de bola. Eu sugiro que vocês façam o seguinte, que vocês assistam as aulas anteriores acessando o link que está na descrição, beleza? Então agora sim, no nosso encontro de hoje, eu vou falar para você sobre como que você vai fazer para você proteger o seu dinheiro e como que você vai fazer para proteger o seu patrimônio pessoal. Vou ensinar para vocês, nesse encontro de hoje, já tá valendo, a partir de agora, vou ensinar para vocês técnicas simples, mas cara, faz isso que eu tô falando porque é o simples que dá certo, tá? Não vai ser nada complicado, nada que você não consiga fazer, para você investir e proteger o seu patrimônio, beleza? Para ser mais específico, entrando no conteúdo agora, no nosso encontro de hoje, 2 estratégias. E a primeira estratégia, eu quero que você pense o seguinte, antes de eu entrar e falar sobre estratégia, quero que você para pensar o seguinte, quantos anos você tem hoje? Qual que é a sua idade hoje? E olha, o que eu vou falar para você pode até ser que vai chocar um pouco você, tá? Mas é a realidade.
Beleza? Talvez você não tenha parado para pensar ainda sobre o que eu vou falar para você agora. Mas, vamos lá, vou falar com a voz até um pouquinho mais amena, é a realidade, tá? É a realidade nua e crua, né? Como a gente costuma falar. Gente, na média, o brasileiro, ele vive 80 anos de idade. Uma média, tá? Uma média geral. Não vou falar aqui sobre homem, mulher, não vou trazer estatísticas específicas. Só quero que você entenda que, na média, o brasileiro vive até 80 anos de idade. Então, por isso que eu perguntei para você, qual que é a sua idade hoje? Vamos fazer umas continhas? Se você tem, por exemplo, 20 anos, a média é 80, então você tem mais 60 anos de vida. Já parou para pensar nisso? Se você tem 30, a média é 80, então você tem mais 50 anos. E assim sucessivamente, né? Se você tem 40, como eu, você tem mais 40. Pela expectativa de vida, tá? Presta atenção, que isso é muito importante. Ah, mas posso morrer agora, amanhã, a qualquer momento. Ninguém sabe qual que vai ser a senha lá, né, que o Nosso Senhor vai nos chamar, né? Mas a gente vai pensar na média, beleza? A gente vai pensar na média. Mike, eu tenho 40, então na média você tem mais 40. Mike, eu tenho 50, na média, tá? Tem gente que vive mais. Você tem mais 30 anos. Se você tem 60, na média você tem mais 20. Se você tem 70 anos, na média você tem mais 10 anos de vida. Se você tem 80, você está dentro da expectativa de vida média, tá? Isso não significa que você não possa viver mais, né? Tem pessoas com mais de 90 anos de idade, né? Até mais de 100 anos de idade. Bom, na média de tudo isso que eu falei, gente, isso aqui é uma média, tá? A gente não sabe quanto tempo que a gente vai viver, né? A gente não sabe quando vai chegar a nossa senha e a gente vai partir dessa para uma melhor. Mas, se você tem entre essas idades que eu te falei, entre 20 e 70 anos, né? Na média, entre todas as pessoas entre 20 e 70 anos, você tem mais 35 anos de vida. E aí eu quero que você comece a pensar. Quero que você comece a pensar o seguinte: como que você vai viver os seus próximos anos? Como que você vai viver os seus próximos 35 anos de vida? Já parou para pensar um pouquinho nisso? Bom, você tem duas formas, tá? Basicamente, quando a gente fala em proteger o nosso dinheiro, em proteger o nosso patrimônio, em ter liberdade financeira, você pode viver os seus próximos 35 anos de vida de duas formas. A forma mais comum, a forma que 90% das pessoas vivem você sabe que a vida não é fácil, sabe que a vida é difícil, né? Mas de qualquer forma você pretende se aposentar lá pela sua empresa, né? E se aposentar pelo INSS. E se surgir uma emergência de saúde, você pode usar o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, hein? Em caso de alguma questão de saúde. Essa é a forma tradicional, essa é a forma comum. É a forma que 95% das pessoas fazem, tá? Essa é a primeira forma que você pode viver os seus próximos 35 anos de vida. Mas tem a segunda forma. A segunda forma é você fazer como os ricos fazem. É você fazer como os milionários fazem, né? Milionário é quem tem mais de R$1 milhão, não é verdade? Mas talvez você até esteja pensando, mas Michael Lima, você tá louco? Eu não sou milionário, eu não sou rico. Quando eu falo em ser milionário, quando eu falo em ser rico, é igual tá aqui no livro Os Segredos da Mente Milionária. Tá em algum lugar aqui. Ah, tá aqui. Igual ele ensina nesse livro aqui, ó, Os Segredos da Mente Milionária. Aliás, um livro bem legalzinho, bem bacana de vocês lerem. Quando eu falo em você viver os seus próximos 35 anos da segunda forma, estou falando em você fazer como as pessoas ricas, como as pessoas milionárias fazem. E olha só, vamos conectando as paradas. No livro Os Segredos da Mente Milionária, ele ensina que ser milionário é diferente de estar milionário. Então eu quero a partir de agora que você seja milionário e que você seja rico. Como? Trabalhando para que você tenha uma mente milionária. Então quando eu falo em milionário, aqui em rico, em milionário, não significa necessariamente você ter mais de R$1 milhão na conta. Tá bom? Michael, eu tenho mais de R$1 milhão na conta. Ótimo, eu não estou falando sobre dinheiro. Independente de você ter R$10 milhões ou de você ter 100 mil de dívidas, não tem nem dinheiro guardado ainda. Independente das duas situações, eu estou falando em, conforme ensina o T. Harv Eker, né, o cara do livro, T. Harv Eker, deve ser essa a pronúncia, né?
ser milionário, eu estou falando em ter uma mente milionária. Então você pode viver os seus próximos 35 anos, contextualizando aqui, fazendo como as pessoas ricas. E como que seria? As pessoas ricas, as pessoas milionárias, as pessoas que têm uma mente milionária, né? As pessoas ricas, elas têm de forma clara quais são os riscos da sua vida e elas tomam providência para evitar esses riscos. Então olha só, presta atenção. Por exemplo, vamos falar do risco de ficar sem dinheiro. É um risco que pode acontecer na sua vida. Eu não estou falando aqui em pensar negativo, eu estou falando em você saber quais são os riscos que você tem na sua vida. Então eu quero que você pense agora, que você comece a formar sua mente milionária e comece a pensar quais são os riscos que você tem na sua vida. Eu posso ficar totalmente sem dinheiro um dia. É um risco, tá? Estou dando exemplos aqui. Um outro risco. Nesses seus próximos 35 anos de vida. Você pode ter uma doença. Repetindo, não estou falando para a gente pensar negativo. Estou falando para você enumerar e começar a pensar nos seus riscos. Pode ter uma doença, você pode ter câncer. São doenças que acontecem, né? Ou você pode ter uma outra doença grave. Pode acontecer, a gente não sabe. É um risco. O que mais? Você pode ter algum problema com a sua casa. Pode ter um problema no encanamento lá da sua casa, né? E sua casa ficar inundada. São vários riscos, vários problemas. Pode ter um problema com o seu carro. Seu carro pode ser roubado, né? O que mais? Outro risco. Pode ser que alguém da sua família precise de dinheiro. Eu queria tanto ajudar meu filho, Michael Lima. Queria tanto ajudar meu pai. Nossa, eu não posso deixar minha mãe desamparada. Pode ser que alguém precise de dinheiro. E você gostaria de ajudar essa pessoa. Mas, se você não tiver dinheiro, não tiver mente milionária, não souber investir, você não vai ter dinheiro e, consequentemente, é um risco, né? Você não vai, um risco no sentido de que você não vai conseguir ajudar o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o parente, seja lá quem for. Beleza? Então, os ricos pensam nos riscos. Nossa, é até difícil de falar. Os ricos pensam nos riscos. E aí, nos teus próximos 35 anos da sua vida, você pode fazer duas coisas. Você pode não fazer nada, né? E aí o que pode acontecer se você não fazer nada? Você pode ficar sem dinheiro, você pode ter problemas de relacionamento. Não sei se você sabe, mas o divórcio é a segunda causa, né? Após adultério, traição, enfim. O divórcio a segunda causa de divórcio são questões financeiras. Então você pode ter problema com sua esposa, né? Com seu esposo, com seu marido. Pode ter problema de relacionamento com as pessoas, né? Você pode depender dos seus parentes, né? Daqui a 10, 20, 30 anos. Já pensou ficar dependendo dos parentes para sobreviver? Você pode, se você não investir, ter dívidas impagáveis. Nenhuma dívida é impagável, tá? Então vou refazer essa frase. Você pode ficar com dívidas quase impagáveis. Eu tenho alunos que hoje eles investem, mas um tempo atrás eles tinham 100, 200, 300 mil de dívidas. E se eles não tivessem finalizado as dívidas, alguns estão finalizando ainda, e começado a investir, as dívidas iam continuar. A pessoa morrer com dívida, deixar 300 mil de dívida para os seus filhos? O que mais que pode acontecer? Você pode ficar, sei lá, desesperado, por exemplo. Então muita coisa pode acontecer, tá? Agora, gente, deixa eu colocar o quadro branco na tela. Porque de tudo isso que eu falei para você, você já tem agora a primeira estratégia para você blindar o seu patrimônio. Ó, quadro branco na tela. Então, como blindar o seu patrimônio? Então, a primeira estratégia para blindar, olha como é simples e como você pode fazer, tá? Blindar seu patrimônio serão duas estratégias, tá? A primeira é fazer a sua RE ou a sua RPF. Michael, eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar RE, nunca ouvi falar sobre RPF. Então vamos lá, vou explicar para você. RE significa reserva de emergência. Já ouviu falar sobre reserva de emergência? RPF é ipsis e litris, ou seja, é exatamente a mesma coisa. Só que, ao invés de você chamar de reserva de emergência, você chama de reserva de prosperidade financeira. Por quê? Porque se você guarda dinheiro para reserva de emergência, emergências vão acontecer.
tá? Então é um dinheiro que você guarda. Nós podemos chamar tanto de reserva de emergência, que é o nome mais comum no mercado financeiro, como isso é uma coisa que eu criei, tá? Eu gosto de chamar de reserva de prosperidade financeira, tá? Então reserva de emergência é o RE, né? E reserva de prosperidade financeira é o RPF. Beleza? Essa é a primeira estratégia. E como que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai fazer o que é chamado de RE mínima. Tá? Se você fizer a RE mínima, você já está muito à frente. O que é RE mínima? 3 meses do seu custo mensal. Vou anotar só as coisas importantes aqui, tá, pessoal? Não vou ficar anotando tudo, não. 3 meses do seu custo mensal. Ponto. Então é isso que você deve fazer. Reserva de emergência mínima, ou RPF, que seria a reserva de prosperidade financeira mínima. 3 meses do seu custo mensal. E aí, gente, quando eu falo em RE mínima, em RPF mínima, não importa aqui qual que é o investimento que você vai colocar esse dinheiro. Desde que não importa qual que é o investimento que você vai colocar a tua RE mínima ou RPF mínima, ou seja, a tua reserva de emergência, tua reserva de prosperidade financeira. Não importa qual que é o investimento. Desde que você consiga sacar esse dinheiro diariamente sem risco de perda de rentabilidade. Beleza? E aí fique muito atento, gente, porque reserva de emergência não é FGTS, tá? Vou fazer uma listinha rápida aqui, ó, do que não é. Isso daqui não é reserva de emergência, tá? Ou reserva de prosperidade financeira, né? Que seria o RPF. Não é, tá? Eu sei que tem muita gente que pensa que é. Então, reserva de emergência não é FGTS, tá? Falaram para você que o FGTS é uma segurança para você sair do emprego. Cuidado com isso. Não é. RPF não é você fazer dívidas. Dívida também não é, tá? Falaram para você, eu sei que o banco fala isso, né? Contaram para você que o limite do cheque especial é para você usar em caso de emergência. Esquece isso. As propagandas estão erradas, tá? Quando você quer ter liberdade financeira dentro dos conceitos que eu tô te ensinando. Beleza? Então RE não é dívida, tá? Falaram para você que o limite da conta, o limite do cartão de crédito, né? O limite do cheque especial, que de especial não tem nada, é para você utilizar numa situação de emergência. Cuidado com isso. Não é, tá? O que mais que não é? Não é o seu carro. Ah, qualquer coisa eu vendo meu carro, Maicon. Eu vendo meu carro e faço um dinheirinho. Não é, gente. Isso não é reserva de emergência. Não é a sua casa. Minha casa tá quitada. Eu vendo ela. Não, não é, tá? Tudo isso aqui não é, tá? Não é o dinheiro. Tô falando tudo isso baseado na realidade, tá? Que você emprestou para seu amigo. Não é. Por que não é, Maicon Lima? Você nem sabe se o amigo vai pagar, né? Você nem sabe o dia de amanhã do amigo. Tá? Então não é dívida, não é cheque especial, não é limite de cartão de crédito, nada disso é reserva de emergência, tá? E aí eu tô colocando por terra aquilo que falam para você. Ah, como é bom ter um limite no cartão de crédito. Você pode utilizar o cartão de crédito com responsabilidade, sem problema nenhum, tá? Mas isso não é reserva de emergência. Beleza? Eu poderia fazer uma lista gigante aqui, mas acho que tá bom. Reserva de emergência ou reserva de prosperidade financeira é dinheiro investido sem risco, tá? RPF, RE, reserva de emergência, reserva de prosperidade financeira é dinheirinho investido no investimento que você não tem risco de perda de rentabilidade. Show de bola? Ó, vou te falar uma coisa. Você acha que por acaso o banco está preocupado se você faz muitas dívidas? Banco, gente, eles querem que você use o empréstimo pessoal. Ah, o empréstimo pessoal ficou muito alto. Ah, eles querem que você use o cheque especial. Eles querem que a sua casa seja financiada. Eles querem que o seu carro seja financiado. Isso é que o banco quer. É assim que você deixa o gerente do banco feliz. É o gerente do banco que tem que estar feliz? Ou é o seu bolso? Ou é a sua vida financeira? Se você não faz reserva de emergência, se você não faz reserva de prosperidade financeira, lembrando, reserva de emergência, reserva de prosperidade financeira são o mesmo conceito, tá? Baseado nos ensinamentos que eu estou passando aqui para você. Se você não faz reserva de emergência, você é um forte candidato a aumentar as suas dívidas.
Todas as pessoas devem fazer reserva de emergência. Todas as pessoas. Michael, não, todo mundo. Todo mundo tem que fazer reserva de emergência. Pelo menos a RE mínima, que eu mostrei ali para você, que é 3 meses do seu custo mensal. O que é custo mensal? Suas contas, né? Michael, tem um custo mensal de 3 mil. Então 3 vezes 3, 9. Então você tem que ter 9 mil como reserva de emergência. Beleza? Gente, já falei bastante sobre a primeira estratégia. Vamos agora para a segunda estratégia. E aí eu quero explicar para você. Começa a pensar o seguinte. Vou pegar o gancho sobre dívidas bancárias, né, que eu acabei de comentar com você. O que você entende sobre dívidas bancárias? Ah, Michael, eu tenho um limite lá no banco, eu posso pegar 30 mil reais a hora que eu quiser. Ah, Michael Lima, eu tenho um limite aqui no Nubank, posso pegar mais 20 mil. Pô, 30 com 20 já dá 50 pau que eu tenho aqui. Cara, olha a cagada, não posso falar palavrão aqui, né? Olha o erro que você está cometendo. E aí, eu vou dizer para você o seguinte, porque talvez você esteja pensando, mas Michael, existem dívidas boas? Vou dar uma colherzinha de chá, que algumas pessoas vão ficar até agora na live e outras pessoas, os verdadeiros guerreiros, vão ouvir até o final. Quem quer realmente ter liberdade financeira vai ouvir a live até o final, tá? Então primeiro eu vou dar uma colherzinha de chá, vou dizer que sim, né? Existem dívidas boas, existem dívidas ruins, né? O financiamento da casa e financiamento do carro, por exemplo, que é muito comum, feito com o devido planejamento, pode ser considerado como uma dívida boa. Mas fique atento. Ó, estamos entrando na segunda estratégia. Fique muito atento, fique muito atenta. O banco nunca perde. Nunca perde. O banco nunca perde. Se fosse uma luta de boxe entre banco e todos os clientes, né? Se fosse uma luta de, sei lá, qual luta aí, gente? Karatê, Muay Thai, sei lá, seja lá o que for, né? Tivesse do lado do banco lutando contra todo mundo, o banco nunca ia perder essa luta. E o banco utiliza a lei, o ordenamento jurídico brasileiro, né? Estamos falando aqui do Brasil, né? O banco utiliza a lei a seu favor. Então eu quero te falar o seguinte, para pensar um pouquinho como que funcionam os empréstimos bancários. E eu quero que você entenda que o banco nunca perde. Eu vou fazer um resumo, tá? Por que o banco, antes de aprofundar um pouquinho mais, por que o banco nunca perde? Você sabe disso, que o banco nunca perde. Mas por que o banco nunca perde? Primeiro porque ele faz o empréstimo para você e cobra um juro extremamente alto. Um juro extremamente absurdo. 300% ao ano. Né? Mais de 300% ao ano. Chega às vezes a 800% ao ano no cartão de crédito. Né? 150% ao ano no cheque especial. Então ele te cobra um juro absurdo. Aí o banco nunca perde, né? O banco ganha juros astronômicos. Ah, beleza, Michael, já sabia disso. Só que tem uma outra forma de o banco nunca perder. O banco também te empresta e te cobra um jurinho pequenininho. E aí ele te pede uma coisa chamada garantia real. Será que o jurinho é pequenininho mesmo? Ah, Michael, o financiamento da minha casa é 5% ao ano. Não vou entrar muito no mérito de juro aqui, tá? Mas a questão é, você paga os juros nas primeiras parcelas. Então não tem nada de historinha de 5% ao ano. Mas não é sobre isso que eu quero falar para você. Eu quero te falar o seguinte, que quando o banco tem, é isso que eu quero que você entenda, tá? Olha só, isso aqui é conceito importante. Quando o banco tem uma garantia real, ele te cobra um juro menor. Tá? Não quer dizer que seja vantajoso, mas é importante você entender. O que seria uma garantia real? Existem várias garantias reais, tá? Várias formas. Mas as duas mais comuns são... Vou marcar aqui para você. Chama-se garantia real, né? As duas mais comuns são hipoteca, foi muito utilizada antigamente, e hoje é mais utilizada a alienação fiduciária. Então vou explicar para você por que o banco nunca perde com isso aqui. E presta atenção, porque se você não sabe isso daqui, amanhã depois você vai lá de novo fazer empréstimo no banco. Então presta atenção, olha só que interessante. O que seria a hipoteca? A hipoteca, quando a gente fala aí em imóvel, por exemplo, seria, tecnicamente, hipoteca é o financiamento de um imóvel, porém, não há a transferência do bem ao credor. Ficou um pouquinho complicado, vou facilitar para você. Tô falando para você sobre que quando você faz um empréstimo e o banco cobra um jurinho pequenininho, um jurinho menor, não tô falando que é bom esse jurinho pequenininho não, tá?
O banco, então, ou ele cobra um jurão ou ele cobra um juro pequeno. Quando ele cobra um juro pequeno, ele pede para você uma garantia real. Existem vários exemplos de garantias reais, né? Eu citei 2 aqui, mais comuns. A hipoteca, onde não há transferência do bem, por exemplo, a sua casa, né? Ah, financei minha casa por hipoteca. Então, hoje em dia, eles não fazem mais isso. Por quê? Porque você não transfere o bem. E olha só, fica comigo que você vai entender mais uma parada aqui. Não transfere o bem. O imóvel, por exemplo, né? Só que, no que é feito hoje, que é a alienação fiduciária, olha que absurdo. O imóvel, né, se você financia o seu imóvel, por exemplo, vamos falar de imóvel aqui, né? O imóvel, ele é transferido para o credor. O que é o credor, Michael Lima? É o banco. Você não percebe isso daqui. Por que você não percebe? Porque você foi lá, financiou a casa, fez a mudança, tá morando na tua casinha lá bonitinha, tua casinha, na tua casa, na tua casona, e você pensa que tá tudo bem. Só que, juridicamente falando, você não é dono do imóvel balifa de nifa. Por quê? Porque foi feita uma alienação fiduciária. O imóvel, ele foi transferido para o banco. Então, quem que é o dono do imóvel? É o banco. E olha só, isso daqui juridicamente é um risco tão grande que você não faz ideia. Quando nós fazemos a alienação fiduciária, o imóvel é do banco e você que paga a dívida para o banco, se você financiou o imóvel, né? Tô dando um exemplo com o imóvel aqui, né? Você pode utilizar aquele imóvel. Você pensa que o imóvel é seu, mas juridicamente falando, você tem a posse do imóvel, você tem a posse do bem, mas o imóvel não é seu. Você tem a posse, você pode utilizar. Olha que absurdo, tu olhar para tua casa, né? Tu olhar para o teu escritório, tua casa, tua empresa e pensar, caraca, eu posso usar essa parada aqui, mas essa parada foi cedido para eu usar, né? Eu tenho o direito de posse, né? Mas eu não sou dono. Quem é dono é o banco. E aí, claro, né? Após você quitar todas as dívidas, fazer todos os trâmites legais, registrar no cartório de imóveis, pagar taxas e taxas e mais taxas, você se torna o dono do imóvel. Gente, a alienação fiduciária, o financiamento de imóvel, é o maior instrumento bancário para os gerentes dos bancos baterem as metas deles. Não sei se você já financiou imóvel, conhece alguém que financiou, mas quando você financia um imóvel, você tem que transferir a sua conta salário, você tem que abrir uma conta corrente, você tem que contratar cheque especial, tem que contratar seguros. E aí quem que fica feliz? O gerente. Por quê? Porque justamente essas são as metas dos gerentes. O financiamento habitacional é um dos maiores instrumentos bancários para os gerentes baterem suas metas. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. Mas você que está do lado de cá, sustentando o banco, pagando para o banco, fique atento a isso. E, gente, o absurdo do absurdo. Essa espécie de financiamento, que a gente chama de alienação fiduciária, ela permite, por lei, eu estou explicando isso daqui para você não fazer, tá? A alienação fiduciária, ela permite que você dê o seu imóvel em garantia para você financiar para uma outra pessoa. E você nunca deve fazer isso. Nunca deve fazer isso. Eu lembro de um caso no banco. Vou te citar um exemplo aqui quando eu trabalhei no banco. O pai, ele foi lá no banco, ele falou, olha, eu quero deixar meu imóvel em garantia. Ele não falou assim, né? Ele falou, eu preciso de um empréstimo, né? E a gente começou a analisar e tal, era um valor alto. 150 mil reais. Ah, o seu imóvel pode ficar em garantia, a gente empresta os 150 mil por um juro menor. E ele queria esse dinheiro, 150 mil reais, aproximadamente isso, tá? Um pouco mais, um pouco menos. Ele queria esse dinheiro para abrir um consultório odontológico para o filho. Então olha a situação, começa a pensar o seguinte, tá? Isso aqui é mais comum do que você imagina. O cara passou a casa dele para o banco, pagou um monte de taxa, abriu o consultório odontológico por filho, né? Claro, né? O filho vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, não é verdade? O cara ficou ferrado. Não deu certo. A empresa do filho quebrou. É um risco que acontece. E aí, depois de um tempo, ele todo enrolado com as dívidas, o imóvel já indo para leilão, a casa do cara indo para leilão, porque a outra pessoa, o parente, poderia ser o filho, poderia ser o amigo, poderia ser quem fosse, não conseguiu pagar. Olha que situação. E aí ele tinha um outro imóvel que era financiado também. E ele tentou ir lá, pô, não dá para renegociar? Não dá. Os dois imóveis estão financiados. Não dá, não tem como. Em Provérbios 22, 26 a 27 está escrito o seguinte:
Não aceite ser fiador de ninguém, porque se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Então, gente, se você empresta a sua casa, né, para o cara fazer o negócio dele, preciso de 100 mil reais para abrir minha empresa, aqui minha empresa vai bombar, é o negócio do século. Se você empresta a sua casa, né, isso é mais comum do que você imagina, tá? Vou te contar como que isso acontece. Se você empresta a sua casa para outra pessoa, né, não a casa, né? Você vai lá no banco, assina o papel lá, só assine o papel. Sabe aquela coisa? Assina para mim, eu vou abrir uma empresa, vou ganhar muito dinheiro. Assina para mim, pai, mãe, parente, tio, amigo, vizinho. Se aquela outra pessoa não quitar a dívida, você perde o seu imóvel. Seu imóvel vai a leilão. E mais, tá? Aí você vai lá no banco e fala, quero ver como é que tá a dívida. A dívida não é sua. A dívida é lá do cara lá. Você não vai ter acesso a essa parada. Você é simplesmente que deixou o imóvel em garantia. Então cuidado com isso, tá? Como que isso acontece na prática? É o tal de assim, empresta teu nome como fiador, empresta seu imóvel, né? Só para garantir que eu vou pagar a dívida lá no banco. Cuidado com isso. Tá? Então, a segunda estratégia, falei que eram duas, olha como é simples e como é importante você fazer. A segunda estratégia para você blindar o seu patrimônio é: não entre em uma briga para perder. E o banco nunca perde. Não, você vai entrar numa briga para você perder? O banco nunca vai perder. Mesmo que você fale, cara, eu vou entrar na briga, depois eu entro na justiça, né? Depois eu peço na justiça para reduzir os juros, eu peço uma indenização do banco, o banco não vai estar nem aí. Você acha que quando você vai lá e encerra a sua conta, ou quando você ganha uma na justiça lá do banco, pede uma indenização, nossa, ganhei uma indenização de 60 mil reais. Você acha que o banco está preocupado? Então vou te falar um pouquinho sobre números de bancos para nós fechar aqui com chave de ouro. Vou falar só de informações públicas aqui para você, tá? A CEF, que é a Caixa Econômica Federal, ela teve lucro no ano de 2020. Estou falando de informações públicas aqui, tá? Informações que você pode consultar na internet. A Caixa Econômica Federal teve no ano passado, ano de 2020, né, lucro de 13,2 bilhões de reais. Lucro líquido. O que é lucro líquido? Tecnicamente falando, lucro líquido significa receita total, isto é, tudo que entrou, menos o custo total da empresa. 13,2 bilhões de reais. Lucro líquido. Se a gente fazer uma continha de padaria, só para você ter uma ideia, também, em 2021, no primeiro semestre, ela já teve lucro de 10,8 bilhões de reais. Tá? Só no primeiro semestre desse ano. Mas vamos falar do ano passado, que deu um pouquinho menos. 13,2 bilhões. Tá? Mais uma coisa, gente. Lembrando que o banco estava fechado, certo? Eles tiveram um lucro de 13 bilhões com o banco fechado. Isso não é uma especificidade da Caixa, tá? Eu trouxe a Caixa porque é um exemplo. Poderia ser Itaú, poderia ser Bradesco, Santander, Banco do Brasil, mas eu trouxe a Caixa. Aí você pensa o seguinte, 13 bilhões, né? Se você fazer uma continha de padaria, e na prática é muito próximo disso, tá? Estou passando informações públicas aqui para você. A Caixa tem 4.200 agências e um monte de lotérica, mas essas lotéricas que fazem lucro para a Caixa, porque o empresário lotérico, coitado, na maioria dos casos, tá? Essas lotéricas são vinculadas a uma agência. Então, se você pegar esse 13,2 bilhões e dividir por 4.200 agências, eu fiz a continha aqui, cada agência fatura de lucro líquido, não é o faturamento total. Faturamento total é milhões, bilhões, trilhões, né? Mas cada agência, se você pegar os 13,2 bilhões e dividir pelas 4.200 agências, cada agência do banco lucra lucro líquido 3,1 milhão de reais por ano. Milhões de reais por ano. E aí a gente fazendo uma continha de padaria, e gente, isso aqui é muito próximo da realidade, cada agência lucra, se a gente pegar 3,1 milhões de reais e dividir por 12, cada agência lucra R$ 261.904,76 por mês. Gente, 260 mil reais por mês é o lucro médio de uma agência bancária da CEF. E aí você acha que quando você ganha na justiça, nossa, ganhei uma indenização, Maicon Lima. Ganhei uma indenização, né? E ganhei 30 mil reais. Eles já lucraram milhões, não estão nem aí para essa situação. Beleza, gente? Gente, segundo ensinamento aqui,
Nossa, a língua tá, tá até travando já. O segundo ensinamento para você é: não entre nessa briga para perder, porque não vai valer a pena. Eu quero que você me conte nos comentários se você conseguiu aprender alguma coisa hoje, se o nosso encontro de hoje te ajudou. E eu garanto para você que se você fazer essas 5 aulas que eu preparei para você, né, que eu deixei disponível aqui no canal, você vai ter a base para você se tornar um investidor de verdade. Um grande abraço, obrigado por ter acompanhado. Lembre-se sempre que investir não é tabu. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.